abençoe nesta Semana Santa. Amém. Podem sentar. Domingo de Ramos, início da Semana Santa, e também domingo da Paixão. O que é paixão? Quando nós pensamos em paixão, a gente pensa num casal, um apaixonado pelo outro, né? Mas a palavra paixão significa sofrimento. Sofrimento. E um dos sofrimentos presentes na paixão de Cristo, no sofrimento de Cristo, é a traição. Traição. E todos nós sabemos o que é traição. É quando um homem trai a sua esposa, oferece o seu corpo para não para a verdadeira proprietária, ou a mulher trai o seu marido, oferece o seu corpo não ao verdadeiro proprietário do seu corpo. Traição. Isso é uma traição. E Judas traiu Jesus, ofereceu a sua vida, o seu corpo, não para Jesus, mas para 30 moedas de prata. Judas trocou Jesus. E pelo que nós trocamos Jesus? Pelo que nós traímos a Jesus? Quais são as nossas 30 moedas de prata? E a gente pensa que um outro Senhor, um outro Deus, uma outra coisa vai nos tratar melhor do que Jesus. E não é verdade. Não é verdade. Um estudioso escreveu, muito interessante o que ele escreveu, sobre como falsos deuses, ídolos, nos maltratam. Ele diz assim: se você venera, cultua, o dinheiro, você nunca terá dinheiro suficiente. Ou seja, você vai ter sede. Se você cultua o seu corpo, a beleza, a atração sexual, você vai sempre se sentir feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de vezes antes de morrer de verdade. Se você ama o poder, você vai precisar sempre mais e mais poder sobre os outros para esconder o seu medo. Se você ama o seu intelecto, a sua inteligência, você vai acabar se sentindo um estúpido, sempre à beira de ser descoberto. Sempre à beira de ser descoberto e ver que você é uma farsa. Ou seja, falsos deuses nos fazem sofrer. Judas amou 30 moedas de prata. E o que as 30 moedas de prata lhe deram? As 30 moedas de prata lhe renderam uma forca, uma morte física e uma morte eterna. E esse é o sofrimento de Jesus também, na sua paixão, é a traição. E quem esteve no culto semana passada ouviu, talvez uma das piores, ou a pior dor do ser humano na nossa vida é o luto, Eu falei. Quem sabe a segunda pior, eu acho que é a traição. Se a pior é o luto, a segunda pior dor que alguém pode enfrentar na vida é a traição. A traição dói mais que uma facada, a traição dói mais que uma doença, um câncer, certamente. E a traição está presente já no domingo de Ramos. No domingo de Ramos, a traição está presente. Jesus diz: você sabe que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus será entregue por quem? Por Judas. Logo então, Jesus volta para Betânia. Betânia era uma vila perto de Jerusalém, após o domingo de Ramos. Lá ele tinha ressuscitado Lázaro. E lá ele foi estar na casa de Simão, de Maria, de Marta, de Lázaro. Jesus foi encontrar seus amigos antes da sua morte. Olha que bonito isso. E Maria ungiu Jesus da cabeça aos pés com um perfume muito caro, um perfume precioso. E os discípulos, vendo aquilo, ficaram indignados e disseram:
Para que este desperdício? E nos demais evangelhos sabemos, quem puxou essa briga ali naquele momento foi Judas. Logo Judas. Os discípulos e Judas falavam assim: este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Nós devemos ajudar os pobres? Ou não? Sim, claro que sim. Jesus, a palavra de Deus ensina a cuidar dos pobres. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 15, diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Sempre vão existir pessoas pobres. E o texto não diz que é para a gente enriquecer os pobres, nada disso. Mas sim dar uma vida digna, comida, roupa, segurança. Sempre lembrando o que é um pobre. O pobre não é o preguiçoso. O pobre é aquele que não pode trabalhar, doença. É a viúva que não pode trabalhar, tem que cuidar das crianças. Ou alguém que está fugindo do seu país, um estrangeiro. Assim como a maioria aqui, né, tem origem pomerana, com certeza um bisavô, um tataravô, um dia teve que fugir para o Brasil. Ele não veio aqui para passear, teve que fugir da fome, da guerra. Então assim aconteceu. Jesus disse que sempre vão existir pobres entre os discípulos, mas ele não estaria presente mais fisicamente. Jesus afirmou que Maria fez uma boa causa, uma boa ação para com ele, porque Maria fez isto, Maria, sua amiga, fez isto para o seu sepultamento. Jesus falou várias e várias vezes que seria entregue à morte, que iria sofrer e morrer. Só que isso, na cabeça dos discípulos, isso não passa na cabeça deles. Eles acabaram de serem recebidos em Jerusalém com festa, né, com ramos. Nossa igreja está enfeitada com ramos. Jesus foi recebido como herói em Jerusalém. Então os discípulos pensam: Jesus morrer? Que nada, que nada. E Jesus falou várias e várias vezes que seria morto. Mas alguém sempre ouve a Jesus. Quem ouviu Jesus foi Maria, Marta, Lázaro. Eles sabiam muito bem o que ia acontecer. A morte de Jesus se aproximava. E aí Maria ungiu Jesus. Maria fez os cuidados da funerária aqui. As pessoas, o corpo da pessoa era bem cuidado, né? Assim como hoje, bem vestido, perfumado, após a morte. Maria fez antes da morte, fez em vida. É aquela bonita ideia que a gente ouve às vezes na internet bastante, né? Leve flores para quem você ama enquanto a pessoa está viva. Depois, você pode levar no cemitério? Claro que sim. Mas mais importante é dar flores em vida. Em vida. Então Maria fez isso. Ela pegou o perfume mais precioso que ela tinha e derramou em Jesus. Fez isto para o seu sepultamento. Marta e Maria sabiam muito bem o que iria acontecer. Os discípulos enxergam isso como um desperdício. E por que desperdício? E lá em João diz assim: Judas questionava isso porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. O primeiro tesoureiro do Novo Testamento era ladrão, era Judas. Porque os discípulos e o próprio Jesus viviam do quê? De ofertas. Eles viviam de ofertas das pessoas. Judas era o tesoureiro que recolhia as ofertas. Recolhia as ofertas. Então, Judas roubava o dinheiro que era da igreja daquele tempo. E agora ele está preocupado com os pobres. O valor que vale aquele perfume. Os demais discípulos estão revoltados não porque são ladrões, mas é porque eles não creem que Jesus vai morrer. Não passa na cabeça deles que Jesus vai morrer.
Parece que os discípulos não ouvem, têm ouvidos e não ouvem. Jesus está dizendo que será entregue, mas o ouvido deles está fechado com o pecado. E isso é um grande problema, muitas vezes nosso. A gente fala que isso é teimosia, né? Você pode falar 1000 vezes, Jesus pode descer dos céus, o pastor pode falar 1000 vezes para uma pessoa que aquilo que ela faz mal para ela, faz mal para a sua fé, faz mal para a sua saúde. Se a pessoa está com o coração fechado, aquilo não entra. Já perceberam? Os discípulos são assim, coração duro, fechados. Por isso que Jesus toda hora diz assim: em verdade lhes digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, usa eles. Usa os ouvidos que você tem para ouvir a palavra. E quantas vezes somos assim? Então ficou essa situação ali. Em seguida, Jesus voltou para Jerusalém, é 3 quilômetros, só é uma caminhada. Jesus voltou para Jerusalém com seus 12 discípulos. Então, depois de 2 dias, diz assim: enquanto comiam, Jesus diz: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Aí os discípulos começam a se perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? E Judas perguntou também: por acaso sou eu, Senhor? Só que o Judas, ele já havia feito um contrato, queria trair Jesus, queria entregar Jesus por 30 moedas. A traição de Judas, ela é complexa, porque ele está ali no meio dos discípulos. É bem provável que Judas participou da Santa Ceia. Ele quer ser um santo ali. Por acaso sou eu, Jesus? Ele já tinha combinado a traição antes. O diabo estava dentro dele, literalmente. Literalmente o diabo estava dentro de Judas. Meu pastor que me confirmou, está bem de idade ele, pastor sereno, ele era sereno também. Ele dizia assim, sempre dizia assim para nós, para as crianças: o diabo deve ter feito uma festa tão grande, porque ele conseguiu pegar um discípulo de Jesus para ele. Ele deve ter feito uma festa muito grande. O diabo ele é meio frustrado, porque ele tentou o pastor Jesus, não consegue, Jesus é forte, então ele tenta as ovelhas. Conseguiu Judas. Quase conseguiu mais um, que é Pedro. Quase. Pedro ainda confiou na graça de Deus. Porque Pedro disse que morreria pelo Senhor. E Jesus diz: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Então quase foi mais um. E após a Santa Ceia que houve ali, cantaram um hino e Jesus foi com discípulos para o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Jesus está com medo. Pavor está no coração de Jesus. Ele sabe o que vai acontecer. Aí Jesus pede para os seus discípulos vigiar e orar. E o que eles fazem? Eles dormem. É de noite, eles dormem. E por que os discípulos estão com sono? Eles não conheciam os cafés ainda de Alto Jatibocas, né? Não tinha uma térmica de café lá. Mas por que eles estão com sono? Eles talvez até viram Jesus um pouquinho inquieto, andando para lá e para cá, orando assim nos cantos do jardim de noite, né? Mas por que eles estão com sono? É porque nada vai acontecer na cabeça deles. Nada vai acontecer. Deixa eu olhar aqui, quem é que está com mais sono aqui? Tem uns rostinhos meio cansados. O que vocês fazem de noite, da meia-noite às 6 da manhã? Tem que falar bem alto, eu sou meio surdo. Dormir? Dormem. Né? Mas se eu falar assim para vocês, o Braulino falou, né? Se eu falar, Braulino dorme de noite. Mas se eu chegar e falar para ele, Braulino, amanhã de noite, 1 da manhã, vai ir um bandido lá na sua casa. Vai subir lá em cima, vai entrar pela janela, lá no seu quarto. Vai dormir, Braulino?
Pois é. Ele vai estar acordado. Por que os discípulos dormem? Jesus mandou eles vigiar e orar, mas por que eles dormem? Porque nada é importante. Porque não vai acontecer nada. A palavra de Jesus não é tão importante. Jesus diz vigiar e orar. Eles, eu estou com sono, eu vou dormir. É isso que eles fazem, nada vai acontecer. E daqui a pouco Judas vem chegando com seus lábios cheios de veneno. Judas vem com soldados e multidões. Ele vem para beijar a Jesus. Jesus diz: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador, um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e vocês não me prenderam. Quem está prendendo a Jesus? Judas. Os seus discípulos estão dormindo. Quem está ali também com espadas, paus e porretes e pedras? É aqueles que sempre ouviam Jesus. Quem está traindo a Jesus são os seus seguidores, não é gente estranha. São os seguidores de Jesus que estão ali traindo ele. Dali a algumas horas eles vão trair de novo. Pilatos vai perguntar: quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? E eles escolhem quem? Traem Jesus de novo. Barrabás. E Barrabás era um bandido. De novo eles vão trair a Jesus. Essa escolha é que nem às vezes a gente vê, né? É igual às vezes um homem que tem uma esposa bonita e ele trai a sua esposa por uma prostituta que já esteve com muitos e muitos homens. Troca algo bom por algo ruim. É isso que eles fizeram. Essas são as traições que Jesus sofre, fora as traições que nós cometemos. E agora vem um absurdo: Jesus vai para a cruz e morre pelos traidores. Ele ama na cruz os traidores. Como que é possível isso, pastor? Eu não sei, mas é isso que eu anuncio hoje e vou anunciar sexta-feira santa. Algo que eu não sei explicar. Jesus ama aqueles que não são amáveis e promete: todo aquele que jogar fora as suas 30 moedas de prata e confiar unicamente em Cristo, será salvo. Essa é a Semana Santa, onde sofrimento e amor se misturam em Jesus. Amém.